Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. O meu casamento com o Vlad era bom, tínhamos diálogos com confiança. No entanto, o único problema era que eu não conseguia engravidar, mesmo após tratamentos, devido ao meu útero infantil. O Vlad era super tranquilo quanto a isso. Eu é que encanava mesmo. Sabe, eu me sentia muito frustrada por não conseguir engravidar. E um dia, chorando no colo da minha mãe, ela sugeriu que eu considerasse a adoção de uma criança. E aquela sugestão renovou as minhas esperanças. E eu comecei a sonhar, planejar e amadurecer a ideia. E quando eu compartilhei com o meu marido a possibilidade de adotarmos uma criança, ele simplesmente não me apoiou. Disse que era uma loucura adotar filhos de outras pessoas e que se fôssemos ter filhos, deveriam ser os nossos e de preferência o dele. Caso contrário, nem pensar. E foi firme em sua decisão. Poxa, naquele dia, o Vlad jogou um balde de água fria gelada em mim e eu voltei à estaca zero. Continuei na fé, na esperança de que logo eu engravidaria. Inclusive fiz até promessas, mas nada acontecia. E quando eu voltei ao médico, ele me examinou. Disse que eu estava fisicamente pronta para ser mãe. Porém, enfatizou que eu precisava controlar a minha ansiedade, pois muitas vezes a mente poderia interferir no funcionamento adequado do corpo e que ele já havia visto muitas pacientes passarem por situações semelhantes e até me encaminhou a um psicólogo. E como eu estava lidando com muita ansiedade na época, eu marquei uma consulta. E depois de algumas sessões, comecei a me sentir mais calma e tranquila, menos ansiosa. E comentei com Vlad sobre a ideia de termos o nosso filho. Mas ele não demonstrou empolgação e eu estranhei. E perguntei por que ele não estava feliz com a ideia. E o meu marido explicou que preferia não criar expectativas para não nos frustrarmos, como já havia acontecido antes. Enfim, a vida seguiu seu curso, mas o Vlad começou a mudar o seu comportamento e passou a chegar bem mais tarde do trabalho. Inventou jogos de futebol aos sábados à tarde, coisa que ele nunca havia feito antes. E eu não gostei disso porque eu comecei a passar muito tempo sozinha. E comentei com ele, sabe? E o meu marido disse que eu estava ficando pegajosa e que ele tinha vida e era muito jovem. E afirmou que eu não deveria me preocupar, pois ele era um bom marido. E eu argumentei que também era uma boa esposa. No entanto, não vivia batendo pernas por aí. E olha que convite não me faltava. Mas eu prezava a companhia dele. Mas o Vlad respondeu que eu também deveria sair mais com as minhas amigas e não esperar para fazer tudo com ele. E a partir daí, as brigas começaram a surgir no nosso casamento. Cada vez mais o meu marido começava a chegar mais tarde em casa. E em um sábado, ele foi jogar bola e não retornou para casa. E foi aí que as coisas ficaram complicadas. O Vladimir inventou 1000 desculpas. E por último, para me comover, disse que um amigo tinha se machucado na quadra e que ele estava no hospital com ele.
mas era tudo mentira. E quando ele percebeu que eu não acreditei em absolutamente nada, ele acabou confessando que caiu em tentação e passou a noite com uma ex-namorada. Ex-namorada? Como assim? O Vlad disse que começou a conversar com ela por meio de mensagens e os dois se encontraram várias vezes depois do trabalho, mas que na noite anterior ele acabou pegando num sono pesado e dormiu no motel com a ex. Eu não sei o que ele esperava. Talvez que eu dissesse algo como: pelo menos você contou a verdade, ou o importante é que você está aqui comigo. Mas eu fiquei completamente indignada e perdi o controle e parti para cima dele com toda a raiva que existia dentro de mim. E por mais que eu tentasse, eu não conseguia me controlar. E o Vlad conseguiu fugir das minhas unhas e correu para o quarto, trancou a porta. Mas eu, na fúria, queria acabar com ele. Por isso fiquei batendo na porta e gritando para ele abrir. Mas o meu marido lá de dentro me chamava de desequilibrada e afirmou que não queria mais continuar o nosso casamento, porque a ex-namorada dele estava grávida e ele seria pai de verdade. E foi naquele momento que tudo ficou claro para mim. O caso dele não era recente, já vinha acontecendo há meses, pois a mulher estava grávida. E ali eu percebi que o Vladimir e eu tínhamos chegado ao fim. E parei de bater na porta, entrei no banheiro e decidi tomar um banho para esfriar um pouco a cabeça. Olha, eu quase não estava acreditando que o Vlad havia me traído. Aquilo parecia um pesadelo. Poxa, justo quando eu estava pronta para ser mãe, aumentar a nossa família. Inconsolada, eu entrei no chuveiro e deixei a água lavar a minha alma. Chorei até não poder mais e prometi a mim mesma que não me rebaixaria e seguiria em frente mesmo sem saber como seria minha vida sem o Vladimir. E eu só saí do banheiro quando realmente eu senti que não iria derramar uma lágrima na frente dele. E quando eu abri a porta e procurei pelo Vlad, percebi que ele tinha saído porque o carro não estava na garagem. Aquela era a resposta de que realmente o nós não existia mais. O meu marido passou o domingo todo fora e por volta das 7 horas da noite apareceu, dizendo que lamentava tudo, mas que não iria pedir uma chance, pois a intenção era seguir a vida sem mim e que iria no advogado resolver a nossa situação. E eu não disse uma palavra, permaneci sentada no sofá imóvel. O Vladimir subiu, pegou todas as suas coisas e eu continuei no meu silêncio. E antes de ir embora, o Vlad falou que um filho jamais deveria nascer e crescer sem a presença do pai, porque ele nasceu e cresceu sem um e sabia como era a falta de um pai. E por isso ele estava me deixando. Caso contrário, ele iria passar 1000 anos tentando o meu perdão. Eu não queria mais ouvir a voz do Vladimir e por isso pedi para ele ir logo. E quando ele saiu, eu desmoronei. Liguei para minha mãe e contei tudo o que estava acontecendo. E ela me ouviu, me deu apoio, me ajudou a pensar nos próximos passos e me ofereceu abrigo. Afirmou que a casa dela ainda era minha e que naquele momento seria bom estar ao lado de alguém que realmente me amava. Mas eu preferi continuar em casa. O período da nossa separação foi atormentador.
O Vlad achou que teria direito à casa onde morávamos, mas se enganou, pois o imóvel pertencia aos meus pais. Ele presumiu que a casa entraria na partilha de bens, o que não aconteceu. E por causa disso, a mulher dele ligava todos os dias, me chamando de estéril e de seca. E para evitar chateação e perturbação, eu troquei o número do meu telefone. Voltei para a casa da minha mãe e a casa onde eu morava foi alugada. Bom, os meses se passaram e um dia o meu ex apareceu na porta de casa. Ele estava abatido com um aspecto sofrido, querendo conversar, dizendo que precisava do meu perdão e que estava arrependido e que eu era a mulher da vida dele. Hã? Mulher da vida dele? Eu não aguentei aquela conversa mole e pedi para ele parar. Então, o Vlad me confessou que a mulher com que ele tinha ido morar não era o que ele pensava e que pegou ela com outro na cama. E esse outro era o verdadeiro pai da criança. Olha, que Deus me perdoe, mas eu ri na cara dele. E ri gostoso, viu? Soltei um bem feito e disse que ele que se virasse com o seu arrependimento. E eu estava achando bom e merecido o que ela fez. E o Vlad se sentou na calçada e começou a chorar sinceramente. Ele falou sobre a dor da traição e disse que me compreendia perfeitamente. Não é que eu não fosse insensível, mas naquele momento, o que ele estava sentindo não me interessava e por isso entrei, fechei o portão e deixei ele lá, chorando sozinho. Eu sabia que aquela dor passaria em alguns dias, assim como a minha passou. E mesmo eu dizendo que não, o Vladimir tentou me reconquistar. Ele me mandou flores, me deu presentes e no dia do meu aniversário apareceu com um bolo surpresa. No entanto, a verdade era que eu não queria mais o meu ex. E ele acabou entendendo isso porque eu recusei todos os presentes, inclusive o bolo. E como ele costumava dizer que éramos jovens, decidi viver a minha vida de solteira. Viajei, conheci pessoas, fiz amizades e decidi fazer uma pós-graduação em Direito do Trabalho. Eu queria ir além na minha vida profissional. E foi aí que eu conheci o Heriberto. Ele era o meu professor. O Heriberto tinha quase 50 anos, mas aparentava ter uns 38. Era jovial, inteligente, descolado e muito querido pelos alunos. E eu me apaixonei por essa pessoa. Nos casamos e 1 ano depois do nosso casamento, eu tive a minha filha, a Maria Clara. E o meu sonho de ser mãe se tornou realidade.